Olá, semioticistas. Estamos aqui novamente hoje para dar início a uma nova etapa no nosso estudo sobre a teoria da semiótica. E hoje nós vamos iniciar a leitura e a análise do livro Teoria Semiótica do Texto, da professora Diana Luz Pessoa de Barros, da Universidade de São Paulo. Já dizer que nós hoje falaremos sobre as teorias linguísticas do texto e a teoria semiótica. Então, a intenção desse estudo é, na verdade, apresentar de forma sucinta e simples os fundamentos da teoria semiótica. Bom, por teoria semiótica, está se entendendo a teoria desenvolvida por Greimas e pelo Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Existem outras teorias semióticas, não? Que também são bastante conhecidas, como a teoria de Charles Peirce, não? E a teoria da escola de Tardy. E, bom, por razões diversas, entre as quais está a de exiguidade de espaço e o tipo também de publicação da obra, não se farão comparações entre as diversas propostas. E muito menos apreciações do mérito e das vantagens indiscutíveis de cada uma delas. Então, a opção pela semiótica de Greimas, ela deve-se a vários motivos, alguns mesmos de ordem pessoal, né, e merece referência exatamente ao caráter de teoria do texto, né, que assume a semiótica escolhida para essa apresentação, de modo que nós aqui falaremos especificamente da semiótica de Greimas. Então, a semiótica, ela insere-se, portanto, no quadro das teorias que se preocupam com o texto. A linguística foi, durante muito tempo, uma teoria da língua e uma teoria da linguagem que não ia além das dimensões da frase. Seja por acreditarem alguns ser a frase a unidade linguística por excelência, ou seja por finalidades práticas de outros que reconhecem unidades maiores que a frase. Então, a essa dimensão da linguística soma-se mais uma, que a de ser a linguística da língua, e de deixar para outros campos do conhecimento as questões de uso da língua ou as implicações do contexto social e histórico dos falantes. Então, os estudos linguísticos circunscrevem-se, assim, em um espaço ao mesmo tempo vasto e restrito, né? E tomam por objeto unidades da dimensão máxima da frase, concebida fora de qualquer contexto de enunciação. Os limites impostos foram facilmente mantidos no período em que a linguística se confundia com a fonologia e a morfologia, com menos facilidade durante o reinado da sintaxe e na verdade, esses limites tornaram-se insustentáveis no ressurgimento dos estudos semânticos nos anos 60. Então, a semântica, cujos princípios diacrônicos foram formulados por Real no fins do século passado, a semântica foi, durante a primeira metade desse século, a parente pobre da linguística, desenvolvida como semântica
da palavra isolada ou semântica lexical, e considerada incapaz de levar adiante o projeto de uma ciência linguística em construção. Então, a semântica estrutural, né, desenvolveu-se por volta de 1960, paralelamente à semântica lógica. E, apesar das críticas sofridas, teve o mérito inegável de reintroduzir as preocupações com o sentido no seio dos estudos linguísticos. Então, a partir de Hemslev, que mostrou ser possível examinar o plano do conteúdo inseparado do plano da expressão, tal como a fonologia fizera com o plano da expressão, a semântica estrutural desenvolveu princípios e método para estudar o sentido. As dificuldades foram muitas e não se conseguiu ir além da descrição de uma fatia reduzida do conteúdo de uma língua. Tampouco ultrapassar os limites da frase. A preocupação com o sentido, no entanto, forçou o linguista a rever sua concepção de língua e de estudos da linguagem e a romper as barreiras estabelecidas entre a frase e o texto, e entre o enunciado e a enunciação. Sem derrubar essas demarcações, não se pode realizar nenhum estudo satisfatório do sentido. Então, a mudança de posicionamento frente aos fatos de linguagem levou ao aparecimento de propostas teóricas diversas que concebem o texto e não mais a frase como unidade de sentido e que consideram, portanto, que o sentido da frase depende do sentido do texto. Ao lado dos estudos do texto, desenvolveram-se também diferentes teorias pragmáticas ou teorias da enunciação que têm em comum o ponto de vista adotado de exame das relações entre a instância da enunciação e o texto enunciado, e entre o enunciador do texto e o enunciatário, para quem o texto é fabricado. Então, enfim, houve, por conseguinte, a mudança de perspectiva teórica com o aparecimento de estudos da organização do texto e das relações entre enunciado e enunciação. As teorias desenvolvidas privilegiaram uma ou outra dessas abordagens. E a lição da semântica, porém, que abriu o caminho duplo da busca do sentido, não terá sido bem entendida se forem separadas as duas preocupações, a que se volta para o texto e a que se dirige para a enunciação.